O tão falado empresário do jogador de futebol é motivo de muita polêmica. Para muitos, ele é problema. Para muitos, ele é a solução. Eu estou aqui com meu amigo Marquito Maciel para falar sobre esse e outros assuntos envolventes nessa profissão. Antes de qualquer coisa, eu quero saber de você, meu irmão. Vocês, empresários, são Judas ou são os resolvedores dos problemas, grandes questões? Acho que é um dilema muito grande, isso aí é de muitos anos, né? Mas eu acho que é o seguinte, a gente é o potencializador. Sabe que eu acho que assim, às vezes um moleque pode estar fazendo um puta trabalho, trabalhando, jogando muito bem, só que às vezes não tem quem fale dele nos clubes, quem potencialize isso, consiga um contrato melhor. E hoje eu digo assim, quando eu vou falar com um atleta, com a família, eu tô aqui para potencializar a carreira dele. Então assim, quem vai dizer sempre onde ele vai jogar é ele, mas o que é que eu posso fazer? Potencializar isso, trazendo um bom contrato, trazendo um clube, fazendo assessoria de imprensa, criando pauta, feito eu crio. Porque assim, eu acho que como você hoje está nessa era digital também, eu acho que isso é muito importante, a divulgação do trabalho do atleta. Então assim, você vê hoje os cases de sucesso, feito o Hendrick, que foi, tipo assim, desde muito novo na base, todo mundo já sabia quem era ele. Então assim, o trabalho é muito voltado ao que o atleta faz. Então assim, hoje eu falo para toda a família e para todos os atletas, quando eu até me apresento, eu estou aqui para potencializar a carreira dele. Então eu não estou aqui nem para ser Judas e nem para ser o salvador da pátria. Eu estou aqui só para trabalhar da minha forma e ele da dele. Ele entra em campo, performa e eu potencializo fora dele, que é com relacionamento, falando em clube, potencializando isso, seja com assessoria de imprensa, jurídica, enfim, pessoal. E é isso. Esse suporte, no final das contas, faz toda a diferença. Mas exige muito profissionalismo, né? Sim. Aí tem muita gente que acha que o empresário de futebol é somente aquele cara que é ex-atleta, em muitos casos, ou dono de clube. Não. E existem pessoas como você. Conta sobre a sua trajetória até aqui. Cara, é o seguinte, eu sempre fui um cara que fui muito desenrolado. O que eu tenho de melhor é meu relacionamento. Sou um cara que eu me relaciono muito bem. Então assim, hoje, por eu ser jovem, eu falo muita língua deles. Eu tenho 25 anos. Eu estou no futebol há 5. Então assim, eu com 20 anos comecei a trabalhar com futebol como scout. E hoje como empresário, o que é que eu falo, eu tenho de melhor para transparecer para ele? Que eu penso como ele. Eu sou novo, tanto quanto ele. Tive a minha jovialidade muito perto da dele. Então, por exemplo, eu tenho um atleta que hoje tem 20 anos. Tem um atleta que tem a minha idade. Então assim, eu entendo ele também como um todo. Só que o atleta profissional de futebol, ele vai conseguir dar um parecer, às vezes, melhor que o meu. E eu concordo, porque assim, em relação ao relacionamento de vestiário. Às vezes no vestiário ali, aquela ocasião com o treinador, alguma situação. Mas é uma situação que, por mais que, por exemplo, você não jogou, eu não joguei, a gente entende que o cara tem que ter resiliência, o cara tem que ter sabedoria, tem que ter maturidade. E é isso que a gente passa, aquela tranquilidade pro atleta. Eu comecei, eu era um cara que trabalhava com noite. Eu acho que muita gente confunde. Mas noite de futebol tem tudo a ver. Então assim, eu comecei na noite, eu era produtor de eventos, tive boate. E abri mão disso, porque assim, a partir do momento que eu quis trabalhar com futebol, eu só pensei no futebol hoje eu acordo e vou dormir falando com meus atletas. Então assim, hoje minha vida é voltada ao futebol. Então, por mais que eu não tenha jogado, não tenha clube, eu tenho uma rede hoje de relacionamento que é 99% de futebol. Então, assim, meus amigos trabalham com futebol. Hoje eu não consigo ter, mas assim, na minha pauta é difícil, na minha lista de contato de network, não ser alguém que trabalha com isso. Perfeito. E aí tem, assim como em toda a profissão, aquele cara que não presta, o mau caráter. Sim, sim. Nesse ambiente, o mau caráter, a gente entende, a gente que vive essa rotina, a gente sabe logo de cara quem é. E o cara de bom caráter, ele sobressai. Queria que você falasse também isso, porque tem muita mãe que acompanha, muito pai, muito familiar, que fica assim, Giovanni, sempre olha para o empresário, em alguns casos, com aquele preconceito. E aí eu falo, não é porque você conhece um empresário mau caráter, porque você ouviu uma história de alguém que não presta, que todos não vão prestar. É como em toda e qualquer profissão, né? É como até o Gustavo aqui do Retro fala, a gente não tem como plantar batata e colher limão. A gente vai plantar batata, a gente vai colher batata. O que acontece? Eu acho que assim, hoje no mercado é muito evidente quem são os mau caráter. Porque assim, as famílias se falam, os atletas se falam. E às vezes assim, muitos desses, às vezes teve até vida longa, só que hoje consegue até, pelas redes sociais, pela conexão que a gente hoje tem, que é muito mais fácil, eles estão se estreitando. Então, por exemplo, os caras que são mau caráter, ao longo prazo, eles vão perdendo espaço. Então assim, eu vou falar sobre mim, tá? Eu sou um cara que muitas famílias me procuram e tal. Mas eu não pego nenhum atleta se eu não acreditar nele. Porque, então eu tenho que ser honesto não só com a família, mas comigo mesmo, entendeu? Então eu não vendo sonho. É a primeira coisa que eu falo. Muita gente vende sonho. Então assim, e esses, como você falou, do bom caráter e mau caráter,
Os bons caráteres, assim, os que continuam fazendo negócio, perdurando há muitos anos no futebol, já são claros no mercado. Tem muitas empresas, tem muito aventureiro, mas tem muita gente que trabalha sério também, entendeu? Então, assim, hoje não tem mais espaço para essas pessoas mau caráter. Eles vão ter 1, 2, 3 atletas, mas ao longo dos anos eles vão perdendo espaço, não só como os atletas, como o clube. Porque hoje, assim, vou dar um clube feito o Retrô, onde a gente está aqui fazendo a entrevista. É um clube que se preocupa tanto na carreira, não só dele dentro de campo, mas fora dele. Então, assim, não é todo empresário que pode chegar aqui e pegar um atleta. Tem que ter o aval deles. Então, eles cuidam da carreira do atleta a partir daí. Então, por exemplo, tem gente que aqui, nessa competição que a gente está hoje, eles são blocklist. Não entram, são esses mau caráter. Então, vão se estreitando os acessos e o nível de relacionamento que eles têm. Perfeito. Eu queria falar sobre cases nessa Sim. sua jornada. Sim. Quais são os seus principais cases? Quais são as suas principais histórias? Sim. Os principais exemplos que você leva aí para o mundo comum? Cara, eu tenho pouco tempo, né, no futebol, assim, comparado a muitas outras. Mas tem alguns cases, por exemplo, que saiu daqui, do Retrô, e está performando hoje no profissional. O Tevez, um atacante de 2006, que saiu daqui no jovem, foi pro Cruzeiro, performou, estreou no profissional do Cruzeiro ano passado, fez gol na rodada do Brasileirão, hoje está emprestado para o Atlético Paranaense. É um cara que saiu daqui e está performando. Hoje a gente tem PSV monitorando ele, a gente tem Southampton monitorando ele, Ajax monitorando ele. Então, assim, acaba que é um case. E tem outros atletas, por exemplo, que eu cuido da gestão pessoal, não só da carreira, mas como o Caio, que é um dos meus melhores amigos, o Caio Jorge do Cruzeiro, eu cuido da vida dele, pessoal dele toda. E a gente vai, e a partir do momento, não é só a gestão profissional, que é por conta da Bertolucci, que é uma das maiores empresas do país, mas a gente faz a gestão pessoal também, que é muito importante. Porque é o seguinte, o atleta só tem que pensar em jogar futebol. Eu acho que é o mais importante, né? Então, assim, a partir do momento que ele está com a cabeça boa, está sem preocupação, ele consegue performar. Então, é isso que quando eu trago para os meus atletas, é fazer com que ele só pense em jogar futebol. O resto, pode ter certeza que vai estar resolvido. Então, eu tenho um nível de relacionamento que eu acho que é uma cadeia. Não é só o jogador, é a família dele, é a irmã, é o pai, a mãe. Tem que estar todos bem e ele está tranquilo. Porque se a partir do momento que ele está com a dificuldade, com a família, está preocupado com alguma situação familiar, ele não consegue performar como ele tem que performar, entendeu? Perfeito. Quando você me diz assim que o extracampo é fundamental, sim, como é que você atua e no processo de formação do cidadão, já que você atua como um cara de muita entrada no futebol de base, como que você ajuda nesse processo de formação do homem, no caso da mulher, se você tiver atleta? É o que acontece, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um atleta de 13 anos, que chama Pedro Canavarro, que assim, é um dos meus cases, que eu acho que vai ser um case também, um cara que tem muito potencial, que saiu daqui. Por exemplo, a partir do momento que ele tem um nível muito bom de familiar, ele estuda, o que é que eu pude perguntar até na última reunião que eu tive com a família dele, o que é que eu podia contribuir na educação dele? No inglês. Eu acho que é primordial hoje. Por exemplo, o atleta que tiver a oportunidade, não só o atleta, mas o jovem em si, tem o inglês hoje. Ele está à frente, às vezes, até de algumas formações. Então, o atleta que vai jogar fora do país, por exemplo, ele tem inglês, pode ser o país que ele for, é a língua universal. Então, ele vai estar preparado para o mercado. Então, assim, hoje, por exemplo, eu estou atuando com esse atleta em específico na educação dele no inglês. Quando ele, quando ele tiver 20 anos, 21, ele for para um clube, ele vai estar pronto, ele vai ter ser bilíngue. Então, assim, isso é de extrema importância, né? Excelente. Eu tenho lá no Portal Brazuca uma área de educação. Sim. E nessa área de educação, a gente entrega cursos em educação empreendedora, educação financeira. A gente fala tanto, né, que o menino cresce, ganha do nada, muito rapidamente, não está pronto para lidar com o dinheiro, não sabe como faz. A gente tem esses cursos de educação financeira, tem curso de oratória. A gente costuma queimar o menino quando ele dá a primeira entrevista ali na Copa São Paulo, que tem muita imprensa. Sim. O menino dá entrevista, e muitas das vezes eles não estão prontos. Não está pronto nem para dar uma entrevista. Eu queria que você falasse da importância disso, se você aprova essa nossa iniciativa. Aprovo, porque é o seguinte, eu acho, tá, que isso é o papel dos clubes, mas nem todo clube tem essa estrutura para fazer isso. Por exemplo, aqui no Retrô, eles têm essa estrutura, mas nem todo clube eles tem isso. Então, assim, é de extrema importância e para mim, por exemplo, como empresário, no qual eu tenho vários braços e eu tenho uma cadeia para alimentar, eu não consigo dar exclusividade e fazer uma situação feita que você faz. De uma educação financeira, desse apoio. E a gente faz exemplo, eu me interesso muito em fazer uma parceria. E tenho certeza que não só como eu, vários empresários que hoje atuam na gestão de carreiras, têm interesse de fazer isso. Porque a gente faz com que o atleta, não só o atleta, mas o cidadão se forme com a educação financeira, com assim que você tem de análise de desempenho, faz com que potencialize a carreira dele. Então, cada vez mais eu potencializo a carreira dela dessa forma.
Então, você aprovando esse conteúdo, eu queria que você falasse sobre a sua observação a respeito do nosso trabalho, que você acompanha desde quando era no Portal da Base. Eu acompanho desde o que é Portal da Base. O que acontece é uma forma de divulgação não só para o mercado do futebol, mas como para os torcedores, para aquele talento que está se performando na base do seu clube. Eu vejo muito torcedor que comentava que, por exemplo, então fiquem de olho nesse, é uma forma de a torcida acompanhar o atleta que está destacando na base. Então assim, por quê? Muitas das vezes eles não têm como acompanhar, às vezes não em todos os jogos são lesionados, eles não têm a oportunidade de acompanhar pelo dia a dia, pelo trabalho, mas tá ali um gol que o cara performou, o cara que a negociação do mês, então um atleta que foi por lá. Então assim, o gol mais bonito da rodada. Então assim, ele consegue acompanhar ali os atletas que performam na torcida, então no clube de coração. Então a torcida consegue acompanhar isso. Não só eu que fico lá acompanhando, quem tá de olho, às vezes fico monitorando o atleta e até busco saber quem é a partir dali. Então o mercado todo se alimenta dali também, mas como acho que a torcida em si, os treinadores de futebol, conseguem acompanhar ali os talentos que estão despertando nos seus clubes. Tem outros empresários, tem alguns que chegam para mim e falam assim: meu irmão, quando você faz uma seleção da rodada, meu jogador não tá, a gente procura um motivo, a gente usa aquilo ali como referência para o atleta se motivar. Eu acho que assim, hoje é uma referência. E eu acho que não é de hoje, mas já de alguns anos, que ali muitos atletas trabalham para estar ali, que é uma vitrine. Então assim, é um baita de um trabalho, e agora você expandindo mais ainda o Portal Brazuca, ainda conseguindo oferecer esse tipo de serviço, vai ser bom para, acho que só consegue agregar. Só consegue agregar e, assim, parabenizar pelo trabalho que você tem feito. E cada vez mais, assim, a sua ideia, porque, assim, eu acho que muita gente pode ter uma ideia, mas executar, e da forma que você executa não é para qualquer um. Beleza. Obrigado de coração. Eu queria que agora você olhasse para a câmera e falasse com aquele jogador que busca se tornar um atleta profissional. Que dica você dá para essa gurizada? O que eu acho que é assim, o seguinte, é persistência e resiliência. Porque é o seguinte, no futebol, eu acho que muita gente às vezes vive o sonho de outras pessoas, você tem que viver o seu. Você quer isso para sua vida? Tem que saber que vai ter que abdicar de muita coisa, vai ter que trabalhar bastante, porque assim, às vezes você vê lá os jogadores lá, tá no Real Madrid, tá no Barcelona, mas ele batalhou pra caramba pra estar lá e abdicou de muita coisa. Então é isso que você tem que botar na cabeça, trabalho e resiliência, porque se não tiver isso, você não consegue chegar lá. Você sabia que no Brasil são realizadas mais de 800 peneiras por ano e os nossos talentos sequer sabem de metade delas? Isso precisa mudar. Se você é um atleta que está em busca desse sonho, se você é um familiar que quer ajudar a realizar esse sonho, se você é um profissional, um professor ou uma professora de escola de futebol que faz parte desse sonho junto com esses jovens, se você é um empresário que quer somar e investir nesse sonho, vocês todos já sabem. As oportunidades não são fáceis de serem encontradas. O futebol de base é um universo com muitas oportunidades, mas também com muitas barreiras. Muito prazer, meu nome é Giovanni Soeiro e eu mergulhei nesse mercado por mais de uma década para entender todos esses detalhes e trazer a solução para vocês. Eu criei o Portal Brazuca, que integra todo esse ecossistema e respira o futebol de base. Aqui a gente conecta atletas, famílias, profissionais liberais, clubes e escolas de futebol e empresários. E o objetivo é um só: transformar vidas. Mais do que um portal, somos uma ponte entre os sonhos e as oportunidades. Como assinante do Portal Brazuca, você terá acesso a mais de 500 peneiras e torneios seletivos divulgados anualmente. Você vai ter também acesso a cursos e mentorias exclusivas para atletas, familiares, treinadores, empresários e profissionais. Teremos muitas oportunidades para as escolinhas fazerem network de qualidade. Teremos também divulgação de empregos e vagas em clubes de futebol para os nossos profissionais da bola. E muita informação de qualidade através do principal portal de notícias do mercado. Ouça de quem já faz parte. Fala, Giovanni, bom dia, tudo bem? Cara, eu tô aqui para agradecer você. Eu acompanho o trabalho de vocês lá no Portal Brazuca, sobre seletivas, peneiras, dia a dia de atletas, oportunidade de emprego. E através disso, eu estou começando meu trabalho no Clube Atlético Mineiro. Eu já venho de alguns trabalhos no meio do futebol, estava desempregado e queria me manter na área. E vi lá essa oportunidade, participei do processo seletivo e, graças a vocês, eu consegui a vaga lá. Vi também que tá vindo novidades aí, cursos, outras coisas a mais. E, cara, se precisar, pode contar comigo. Eu vou divulgar o trabalho de vocês. Espero que vocês cresçam cada vez mais e possam ajudar várias e várias outras pessoas. É isso, meu amigo. Juntos somos mais fortes. Valeu, um abraço. Mas a gente sabe que esse universo é de uma concorrência gigantesca. Então você está tendo acesso à informação privilegiada agora, vai fazer parte agora mesmo, vai se inscrever e vai ter acesso imediato a tudo isso que a gente falou. O valor é menos que um hambúrguer e um refrigerante na esquina.
Se você quer realmente transformar a sua vida através do futebol e ter uma caminhada mais saudável, essa é a sua oportunidade. Eu te espero do outro lado.